Oiê, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas enfim, seja muito bem-vindo. Eu sou a Anaís. Meu canal aqui, por enquanto, ainda é novo. Tenho alguns vídeos já gravados, algumas coisas que eu já coloquei aqui, tá? E, enfim, esse meu canal para falar várias coisas sobre espiritualidade, sobre reprogramação mental, sobre mim, principalmente, o que foi que eu fiz e como para sair de um estado de tristeza, depressão, que eu tive por mais de uma década. Sim, que na época foi muito doído, muito sofrido tudo, né? Mas graças a Deus consegui sair, estou aqui. 2 anos de luta, consegui, estou por aqui. Graças a Deus por isso. Então, eu estou contando aqui em cada vídeo um pouco sobre como a espiritualidade me ajudou nisso, né? Como o divino criador, né? Nosso eu superior, vários nomes, mas como eu costumo falar, para maior, o criador de tudo que há, né? Essa inteligência universal comanda isso tudo aqui, na verdade. Enfim, e hoje, o que é que eu vou falar? Eu vou falar um pouquinho sobre a escala, talvez eu falei isso aí, lógico, do contrário, né? Quem já viu já sabe que a escala de David Hawkes, né, médico psiquiatra americano, e com que ele fez, ele criou essa tabela que mede o nosso nível de emoção, consciência, né, nosso consciencial, e como está a nossa escala, nosso nível de vibração. E a mim ajuda bastante, me ajudou, porque eu gostava sempre de passar o olho nela para saber o nível daquele dia que eu estava vibrando. Porque eu trabalho com a linha terapêutica, onde eu utilizo várias técnicas, na qual eu fiz em mim, apliquei em mim, para poder sair do meu quadro de tristeza, quadro de depressão. Fui reprogramando a minha mente, com muitas técnicas, com muita vontade, muito querer, com decisão e com atitudes, né? Porque tudo é o nosso querer, é a nossa decisão. A gente tem que decidir o que, é que a gente quer para a nossa vida. E fui tendo clareza aos poucos de muitas coisas, né, que estavam encobertas, vamos dizer assim. Então vamos direto ao ponto, né? Quando lá, alguns anos atrás, eu vibrava, principalmente, eu vou estar aqui utilizando ela para servir de auxílio, de apoio mesmo, tá? A escala. Eu gosto muito dessa tabela, porque de um lado ele coloca os nossos níveis de consciência e do outro lado, equiparando aí o nível da nossa emoção. Então, quando eu ficava me sentindo, estava vibrando no medo e na tristeza, a tristeza aqui está em 75 Hz, o medo em 100. Tem outros níveis aqui, tipo apatia, culpa, vergonha, que são bem abaixo, vibra bem baixo. Mas, no meu caso, eu vibrava muito, eu tinha muito medo e muita tristeza, né? E o que é a depressão? Se não a tristeza das nossas células, a tristeza do nosso corpo, elas não estão alegres, elas não estão felizes. Então, nosso corpo é um ser vivo, as nossas células, todo o nosso corpo aqui, tudo que é feito por células. Então, se eu não jogo alegria para dentro de mim, se eu estou triste, só tenho apatia, só vivo na apatia, na tristeza, como é que meu corpo vai reagir? Como é que ele vai ficar?
né? Então, era assim que eu vibrava. Então, quando eu vibrava muito no medo e na tristeza, especificamente, o que acontecia comigo? Como tudo é frequência e vibração, eu só atraía coisas similares, coisa do mesmo, coisa do igual. Se eu vibro aqui medo e tristeza, e aqui em cima tá passando, só exemplo, tá? Amor e alegria, não vai se encontrar. Isso aqui não vai se encontrar. Eu tenho que tratar, tenho que me ajudar e resolver essa tristeza, essa falta de vontade de viver, né? Muitas vezes quando a pessoa tá assim, a pessoa só fica querendo ficar só, é uma solidão profunda, são dores, são mágoas. E a frequência, dessa forma, não vai subir de maneira nenhuma. Cada vez mais a gente vai querer ficar, como eu dizia, assim, num quartinho escuro, sozinha, sem ver ninguém, sem ouvir nada. Porque, de fato, a gente não encontra, quando a pessoa está nesse estado, não encontra motivo para sair da cama, motivo para viver, motivo para ser alegre, entende? Mas, assim, foi uma fase difícil que eu não me reconhecia de jeito nenhum, que eu chegava na frente do espelho e dizia: quem é você? Porque eu, em mim, na minha essência, sempre fui uma pessoa muito alegre. Quando eu sempre falava para mim, desde sempre, que a alegria era o meu cartão de visita. Era o que eu falava para mim. A minha alegria é o meu cartão de visita. Eu sempre falei isso. Mas teve um certo momento na minha vida, uma certa época, que isso foi embora. Isso não era mais real. Isso não existiu em mim durante um bom tempo. E realmente, quando a pessoa fica triste, fica nesse quadro, ela não encontra em nada motivos para ser alegre, motivos para sorrir. É tudo como se fosse assim nebuloso, tudo nuvens escuras, pesadas, densas. E era assim que antes eu ficava. Até que eu nem me reconheci mais. Chegou um certo momento, eu não me reconhecia mais. Eu chegava na frente do espelho e dizia: quem é você? Quem é você? Que eu não te reconheço. Quem é você? Às vezes eu chegava bem próximo, assim, bem pertinho do espelho do banheiro. Encostava assim meu rosto, né? Era bem assim, cara a crachá. Encostava bastante o rosto na frente do espelho para ver se eu conseguia me enxergar através do olhar, penetrar o meu olhar, para ver se eu conseguia me ver além daquilo ali que eu via. Eu acordava e dormia triste. Da hora que eu já acordava com esse semblante assim, ó, toda tristonha, toda chorosa. Os dias eram intensos, se arrastavam, parece que as horas não passavam. E a noite chegava e tudo se repetia de novo. Era um ciclo. Era um ciclo de dor, de mágoa, de revolta, de muita culpa, de muita tristeza, muito medo. E quando a gente está vibrando nisso, a nossa frequência fica lá embaixo. Então, o que acontece? É como se tivesse não, porque a gente está falando de frequência e energia. E tudo realmente existe, é fato. Então, é assim, né, como eu vou dizer, é como se eu visse, assim, energias escuras, sabe, aquele clima, assim, denso, escuro, sugar e pegar, levar a sua energia vital, a energia da vida embora de você. É mais ou menos isso, é uma coisa, assim, como se fosse sugado, fosse drenando a sua energia, e no que a gente vai deixando ser drenada essa energia, a gente não encontra vida em nada.
em nada nem ninguém. Por mais que a gente ame os filhos, algum familiar, alguma coisa, a fração de segundo de alegria, a fração de alegria que a pessoa tem nesse momento é assim, ó, rápida, é muito rápida. Ela não consegue manter uma frequência média nem alta, de jeito nenhum. Ela só vibra baixo. Então, o que foi que eu fui fazendo? Eu, eu como sempre fui uma pessoa que eu sempre conversei muito comigo, sempre. Eu me questionava, me perguntava muitas coisas. Ai, um negócio aqui. Esqueci de botar meu relógio. Eu amo ficar de relógio. Mudando de assunto. Rapidinho. Eu esqueci de botar mesmo. Então, assim, deixa eu puxar aqui o que a pessoa estava falando, lembrei. Eu sempre fui uma pessoa que sempre conversei muito comigo. Muito. E eu conversava, menina, o que está acontecendo? Anaíldes, cadê você? Cadê você que está aí dentro? Eu sei que você está aqui dentro. Bora sair de novo, bora pro lado de fora. Cadê sua alegria? Eu começava a me motivar. Eu era minha própria motivação. Eu era minha própria incentivadora. E aí, esse mundo de leituras, autoconhecimento, de psicólogos, terapia, sempre para mim foi muito confortável. Muito, eu sempre gostei muito dessa área de humanas. Sempre. E também por gostar, isso me ajudou muito. Eu dizia, não, essa não sou eu. Sabe, tinha momentos assim que eram cavernosos, muito complicado, muito difícil. Mas assim, com a ajuda do Criador, que eu não estava só em nenhum momento. Por mais que eu pensasse que eu tivesse, eu não estava. E no invisível, no mundo invisível, ele me ajudou bastante. Né? Eles me ajudaram bastante. Então, o que foi que eu fui fazendo? Fui mexendo de respiração, de ar, fui respirando, começando a tomar ar de novo. Começando a tomar ar de novo. E aí eu comecei a me autoconhecer, comecei essa busca desse meu mundo do autoconhecimento. Fui fazendo terapia, fui lendo muitas coisas, aí comecei a aprender a fazer técnicas, fazer reprogramação mental, começando a fazer a varredura, a faxina das coisas velhas que estavam aqui na mente, para que empurrando ela, mesmo que com dificuldade, empurrando, 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 indo, né? É uma briga do velho com o novo, o velho não quer dar espaço para as informações novas chegar, mas eu não desisti de mim. Eu fazia cursos. Na época eu estudava psicopedagogia, depois neuropsicologia, as minhas pós-graduações, e eu via muita coisa que me ajudava muito, né? E uma delas era essa. Inclusive, recentemente também fiz um curso, aliás, ainda estou fazendo, que no vídeo a mentora diz isso. Ela tem uma médium maravilhosa, que eu amo muito, que é a Tassi. Ela fala no vídeo dela, não desista de você, por favor, pelo amor de Deus, não desista de você. Aí eu tomei aquilo assim pra mim, sabe? Aquela fala penetrou muito no meu coração. E eu também hoje utilizo isso bastante aqui no vídeo com as pessoas, né? E falo, não desista de você. Por mais que doa, por mais que tente do sofrimento, todos esses sentimentos que faz nossa frequência baixar, não vibrar em alta, por mais que sofra, que doa, que esteja doído hoje, não desista de você. Então foi isso que eu fiz, eu não desisti de mim. E segui com dificuldade, na época com filho pequeno ainda, mas eu segui e não desisti. Segui e fui. E cheguei onde estou hoje, graças ao meu bom Deus. Fácil? Não é, não vou mentir.
Não é fácil, mas quando a gente quer, quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente tenta, quando a gente decide, realmente, à medida que a gente vai dando o primeiro passo, os outros vão surgindo, vão vindo. Então, assim, quando a nossa frequência, eu que trabalho com energia, com frequência, com tudo isso, quando a gente. O pensamento foi longe aqui agora, por conta de um barulho que está tendo aqui. Desculpa, mas vou retornar. Então, assim, quando a gente está vibrando baixo, a nossa frequência está baixa, está vibrando na escassez, no medo, na dor, na raiva, esses sentimentos que não são bons, a quem é que a gente está alimentando, né? O lado bom ou o lado ruim? Então, tudo que a gente coloca para dentro, tudo que a gente consome, não só comida em si, mas do que a gente se alimenta também com o nosso ver, com o nosso ouvir, a gente tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes a pessoa está para baixo e ainda ouve e vê, vai assistir coisas que vai drenar essa energia ainda mais e vai colocar ela ainda para muito mais baixo. Vai fazer com que a frequência dela baixe cada vez mais. Então, o alimento que a gente come não é só comida. São as informações que chegam, são com as músicas ou com as coisas que a gente ouve, com as conversas. Tem pessoas que chegam, que só faz drenar e sugar a nossa energia, com conversas também que não são agradáveis. Então, hoje, por experiência própria, o que é que eu falo? Quando a gente está em um lugar, em um ambiente, que a gente não se sente bem, se sentiu bem, um beijo, um abraço, tchau, vou embora. E sai de fininho se não quiser falar. Você sente que aquela pessoa tá com energia muito carregada, dentro do seu lado, tá falando coisa ruim, coisa negativa, coisa que vai gerar também briga, confusão, atrito, sai de fininho ou pede licença. Mas não seja aquela pessoa esponja que vai absorvendo coisas do outro. Não empreste seu ouvido, seus olhos para as mídias, para coisas que não prestam na TV. Nem eu nem você somos pinico, mas eu fiz isso durante muito tempo, porque ainda não tinha o quê? Consciência. Meu nível de consciência ainda estava lá embaixo. Eu não tinha entendimento algum. Mas a partir do momento que eu fui entendendo, né, esse jogo daqui da vida, fui entendendo como tudo funciona, a engrenagem funciona, eu também fui me adequando a ela. E aí fui sendo mais inteligente, mais esperta do que eles. Porque quando a gente está lá embaixo, só vai chegar coisas, informações que vai realmente nos treinar e nos sugar o tempo todo, e nos colocando a intenção para baixo, para poder a gente não sair daquilo. Porque a nossa energia, a nossa boa energia, alimenta outras coisas. Então, fica a gente aqui e imagina aí, visualiza aí, algo sugando, bem aqueles filmes que você vê que vai sugando a energia, as coisas do outro, né? Tem vários filmes por aí que mostram isso. É bem isso que acontece quando a pessoa está na depressão, está na tristeza, está vibrando baixo. Então, o intuito é, vamos ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente fala, da própria comida, como a gente se alimenta. Tentar nos alimentar da maneira mais saudável possível, à medida do possível. Comprando coisas mais saudáveis, sabe? Então, hoje é isso, nesse vídeo hoje, tá? Que eu vou deixar. Que eu também, como eu já falei, eu trabalho com terapia vibracional energética, eu trabalho com limpeza energética, individual, de ambiente, também com a Tamiana, que justamente a Tamiana trabalha com a frequência vibracional. Se uma pessoa está no nível X, ela faz com que a pessoa mude, puxa a pessoa para cima para poder ela vibrar em outra
em outro nível, um nível mais acima, mais elevado. A Tamiana, ela não, que é a ferramenta dos pleiadianos, ela não quer saber qual é a dor, o que foi no passado, o que aconteceu, o que você passou, não. Ela quer te ajudar, ela quer te puxar para cima, com que sua frequência, sua alegria, sua energia venha para cá para cima. Tem muitas pessoas que ficam ali presas, assim, segurando, amarrando, sabe? E não fica querendo soltar. Muitas vezes ainda não chegou a hora e o momento de fazer especificamente a técnica da Tamiana. Porque se a pessoa não se sente pronta ainda para soltar o que ela tem que soltar para poder evoluir, avançar na vida, ainda não é o momento. Mas se a pessoa se sente pronta, preparada, sentiu o chamado, faz a Tamiana, né? Que é a saúde da Tamiana. Que eu posso falar porque eu faço em mim, aplico em mim, tanto a limpeza quanto a técnica de saúde da Tamiana, para poder evoluir, avançar. Se eu tava vibrando aqui, ela me puxa, me coloca cá em cima, em um outro nível vibracional, que a gente está falando aqui de energia, de vibração, tá? E o Ramá, o da Tamiana, que é a limpeza de ambientes e da pessoa, é como se fosse assim, um exemplo, a banhos energéticos, né? Que a gente faz, banhos de limpeza, que são ótimos. O Ramá é isso, já é outra ferramenta da Tamiana. Ela limpa e depois reenergiza. Já faz as duas coisas juntas. De limpeza na pessoa e no ambiente que a pessoa também mora, trabalha. Enfim, é isso que eu quero deixar para vocês nesse vídeo. Muito obrigada pela atenção. Eu vou colocar no vídeo meu contato, tá? Meu WhatsApp, qualquer coisa é só chamar, tá certo? Eu espero ter podido de alguma forma ter contribuído com alguém, né? A intenção é sempre essa, de servir, de ser útil, de auxiliar, assim como eu encontrei vídeos que me ajudou bastante em todo o meu processo, né? Vídeos que a gente tem aí gravados de muitos profissionais competentes, capazes, e me ajudou muito. Da mesma forma, eu quero estar podendo retribuir hoje, já do outro lado, já sendo, vamos dizer assim, uma professora, alguém que pode auxiliar uma outra. E eu estou muito feliz por isso, por ter saído desse quadro que vibrava baixíssimo lá embaixo, na ponta, no último degrau lá de baixo. E hoje, ó, subi vários degrauzinhos, tô cá em cima. Então, saí, tô cá em cima, e por ter saído, aplicando em mim várias técnicas, fazendo essa reprogramação mental, de limpeza, vários estudos, muitas coisas, várias ferramentas eu fui aplicando em mim, e como eu saí de A e fui parar na outra ponta do alfabeto, eu também sei fazer isso e posso te auxiliar nessa caminhada, caso você queira, tá bom? Muito obrigada pela atenção, beijinho, até o próximo vídeo. Namastê. Deus que habita em mim, saúde, Deus que habita em você. Prazer.